E hoje também estarei sendo também usado aqui por Deus para falar o que Deus tem para encerrar essa campanha, para que nós venhamos nos dar continuidade na nossa caminhada ao encontro dele. Vou estar lendo o tema da campanha. Se encontra no livro de Mateus. Mateus 24. Perdão, Mateus 25. Mateus capítulo 25. Tem por título a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram suas lâmpadas, não levando azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tando elas indo comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? É uma parábola, uma palavra bem conhecida, já ouvimos muitas vezes pregadores falando, expressando aqui essa mensagem, né? Mas a palavra do Senhor, todo dia ela vem com a nova revelação, com a nova interpretação para a nossa vida, e eu acredito que hoje não será diferente. Aqui vem falando que o reino do céu vai ser semelhante a uma boda, e a esposa aqui somos nós, cada um de nós, a igreja, eu, você, nós, cada uma somos uma dessas virgens. E em qual desses dois grupos de virgens nós temos que se encontrar? Das 10 virgens prudentes ou as 10 virgens loucas? Nós, no decorrer da nossa caminhada, é bem verdade que nós, quando aceitamos a Jesus, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós fomos ungidos, nós estamos cheios de azeite, estamos cheios
combustível ali no início da nossa caminhada, mas vem falando aqui que o esposo tardou-se. Isso representa a caminhada aqui na terra. Parece que está demorando, parece que está levando muito tempo, e se nós não tivermos o azeite, se nós não tivermos a presença do Senhor na nossa vida, quando Ele chegar, nós vamos estar enquadrados naquelas cinco virgens loucas. Isso daqui é um alerta para que todo dia nós venhamos ter combustível, que todo dia nós venhamos buscar o Espírito Santo. Aqui o azeite representa a presença do Espírito Santo na vida do crente, o Espírito Santo na minha vida, na sua vida, e nós temos que estar sempre preparados, nós temos que estar sempre com as nossas lâmpadas cheias, nós temos que estar em totalidade na presença do Senhor. Nós falamos que nós pertencemos a Deus, nós falamos que nós fomos ungidos, falamos que nós somos separados. E por que nós falamos isso? E sempre a carne vem dando palpite no nosso comportamento, sempre a carne vem dando sugestões na nossa decisão. É porque nós temos o Espírito Santo, mas nós não estamos cheios, nós não estamos em totalidade. Então sempre que há um espaço, o Espírito Santo a carne tenta dar sugestão no nosso comportamento. É bem verdade que no nosso meio, no mundo físico, vem várias situações ao nosso encontro, e como reagimos, como se comportamos, como nós lidamos com a situação. Se nós estivermos cheios, vai ser o fruto do Espírito que vai se manifestar, vai ser o fruto do Espírito que vai ali se fluir de nós. Mas se nós não estivermos cheios, a carne vai estar também ali limitando também, a carne vai estar dando ali também, querendo manifestar o seu fruto. Por isso que nós temos que estar cheios, nós temos que ter o Espírito Santo sempre em abundância em nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que o dia mal vem, e quando esse dia mal chegar, nós não devemos estar pela metade, nós não podemos ter um pouco do Espírito Santo, nós temos que estar cheio. E nós vemos aqui que tudo que acontece na nossa vida, o Espírito Santo se faz presente. Nós temos que deixar o Espírito Santo dominar nossas ações, nós devemos que deixar o Espírito Santo fluir, nós devemos que deixar o Espírito Santo tomar a direção do nosso ser. É bem verdade que nós somos necessitados do Espírito Santo na nossa presença. E como nós nos enchemos? Como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Em Efésios vem dando um palpite. Entrar nas bodas do Senhor quando Ele chegar. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 18, Efésios 5:18 vem dando aqui, nos ensinando a ser cheio do Espírito Santo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, mas as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, peleja, dissensões e coisa, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vós declaro, como já antes vos disse, que
que os que contêm essas coisas não habitam coisas, mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então nós temos que buscar nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida para que essas obras aqui venham transbordar de nós quando vier sim o vento, quando vier a prova. Nós temos que ter paz em Cristo, porque Cristo, ele é o príncipe da paz. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos que ter paz mesmo em meio à guerra. Nós temos que ser manso, nós temos que ser benigno, temos que ter fé. Nós temos que ter fé, porque é necessário no mundo que nós vivemos hoje. É bem necessário nós termos fé, porque a caminhada é longa, e nós temos que estar a todo tempo preparado, porque o texto nos fala que não sabe o dia e nem a hora. Pode parecer tardio, mas Deus tem o tempo determinado, Deus tem tudo preparado, e quando acontecer vai ser de forma perfeita, mas nós temos que estar preparados. Cada dia que nós estamos aqui na igreja, cada dia que Deus nos dá de vida, é mais um dia para nos prepararmos, é mais um dia que nós temos que aproveitar para aprendermos, para conhecermos mais a pessoa do Espírito Santo, para nós conhecermos o nosso Senhor, para que nós possamos passar, para que nós possamos entrar nas boldas, Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor em nossa vida. O óleo representa na minha vida, na sua vida, a presença de Deus. Então enche cada oportunidade, cada oportunidade que você tiver, leia a palavra, cante louvores, ore, porque isso nos fortalece. É isso que nos enche da presença do Espírito Santo. É isso que nos enche da presença do Santo, porque não é por força e não é por violência. Nós temos que nos sujeitar ao Espírito Santo do Senhor. É bem verdade que nós fomos ungidos, nós fomos separados para trabalhar na presença do Senhor, nós fomos separados do mundo, Deus nos ungiu, nós somos cheios da presença do Espírito Santo. Não é mais para fazer as obras da carne, mas é para fazer a vontade do Senhor. Desde o momento que nós levantamos a nossa mão, para servirmos na casa do Senhor. Então nós não podemos aceitar ser usado nós sermos usados fora da presença de Deus, deixar a ira, deixar a cólera, deixar a raiva dominar as nossas atitudes, porque nós estamos sendo vigiados. Nós temos ao redor uma nuvem de testemunha, porque o mundo fala que é seu amigo, mas na primeira oportunidade ele aponta o dedo. Mas tu é crente, mas tu não está na igreja, mas você não fala de Deus. Por que você está fazendo isso? Por que você está aqui? Toda oportunidade que tem de apontar, eles apontam, eles julgam. Então nós devemos estar cheios da presença do Senhor. Nós fomos separados, nós não praticamos mais o que nós praticávamos, nós não fazemos mais aquilo que fazia quando nós estávamos no mundo. Nós tomamos uma decisão, e essa decisão nós temos que estar firme, nós temos que ter convicção que agora nós pertencemos ao Senhor. Certo episódio no livro de Daniel fala que o rei pegou os utensílios da casa do Senhor para usar de maneira ilícita. Então nós também não devemos ser usados também lá fora de maneira ilícita. Os nossos atos temos que ser para louvar o Senhor. O nosso afazer tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Até as nossas obras físicas, até as nossas obras material tem que ser também para a honra e para a glória do Senhor. Eu li há uns tempos, já tem muito tempo, eu li no livro de Êxodo que teve um homem que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus para fazer serviço manual. A palavra do Senhor foi dirigida a Moisés e falou
eu enchi o meu servo com o meu Espírito Santo para trabalhar na obra, e era obra física. Para ele deu sabedoria para que ele trabalhasse com madeira, para que ele trabalhasse com ouro, para que ele trabalhasse com prata, para fazer o templo, para erguer a casa do Senhor. Então eu entendo também que até a obra da nossa mão também, nós temos que ser cheios do Espírito Santo para limpar uma cadeira, para lavar a igreja. Nada é por acaso. Em Zacarias fala que tudo é pelo Espírito Santo de Deus. Zacarias teve uma visão e Deus falou com ele que tudo é pelo Espírito, não é por força nem por violência. Então o que eu faço, o que vocês fazem, não somos de nós mesmos. Quando levantamos a nossa mão para o Senhor, o Espírito Santo faz habitação. Então é através do Espírito Santo. Se você tem uma saúde boa, não é porque você se prepara, é porque é o Espírito Santo que te concede, é o Senhor que te concede a saúde. Se você tem uma habilidade, como foi falado ali, que o Espírito entrou nele e Deus o capacitou, a habilidade que você tem é o Espírito Santo que te capacita. Então use isso para trabalhar na presença do Senhor. Use o seu dom, use o seu conhecimento, use o seu talento para trabalhar para o crescimento do reino. E isso faz que nós se aproximamos do Senhor. Isso faz que nós estejamos cada vez mais cheio, porque é recíproco. Cada vez que nós se aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima de nós. Um passo que você dá em direção do Senhor, Deus também se aproxima de nós. Deus quer ver nosso comprometimento. Deus quer ver o nosso interesse. Deus quer ver a nossa iniciativa, porque Ele está pronto. É a esposa que vai em direção do noivo, não é o noivo que vai em direção da esposa. No casamento, nós vemos que o esposo está na frente do altar e é a esposa que vem em direção a ele. O esposo está pronto. É a noiva que se prepara, é a noiva que se adorna, é a noiva que se embeleza para vir ao encontro do noivo. E assim também somos nós também ao encontro de Jesus. É assim que nós temos que nos preparar. Nós temos que dedicar tempo. Nós temos que se voltar para o Senhor, porque é bem verdade que Ele está pronto, mas somos nós que temos que nos enchermos. Somos nós que temos que estar cheio do Espírito Santo do Senhor, e basta nós buscarmos. Ele tem nos dado tempo. Deus tem nos dado tempo, e quando o Senhor voltar, como é que nós estamos? Como é que nós estaremos? Nós vamos ter tempo para se alegrar na presença do Senhor, ou nós vamos ter tempo para se lamentar? Como é que está a nossa lamparina? Como é que estamos caminhando? Nós estamos caminhando com a luz do Evangelho? Nós estamos caminhando com passos firmes? Ou nós estamos caminhando com a nossa lâmpada quase apagada? Nós estamos caminhando com a nossa lâmpada quase findada. Nós temos a oportunidade de nos enchermos. Pegue a palavra, leia, ore. Certa feita, Deus se apresenta a Moisés e fala que o Moisés ia caminhar com o anjo do Senhor. E Moisés fala: não, se o Senhor não for, não permita que eu vá. Deus se apresenta a Moisés e fala que o anjo que ia com ele, que Deus não ia, que quem ia com ele era o anjo que ia com ele pelo deserto. E Moisés fala: não, se o Senhor não for comigo, não permita que eu vá. O que eu entendo com isso? Que ele não aceitava menos do que ele já tinha. Se você tinha uma vida de oração, se você orava toda noite, não aceite orar uma vez por noite. Se você jejuava todo mês, não aceite ficar sem jejuar um mês sequer. Não aceite menos do que você já teve.
Deus quer o nosso comprometimento. Ele tem toda a vontade, ele tem todo o poder de nos abençoar. Ele tem todo o poder em suas mãos. O desejo dele é nos abençoar. Se não fosse desejo de Deus nos abençoar, se Deus não desejasse nós próximo dele, ele não enviava o seu Filho, ele não enviava o Espírito Santo se não fosse desejo dele de querermos nós perto. Mas somos nós, muitas das vezes, que negligenciamos o relacionamento. Somos nós que deixamos o azeite faltar. Somos nós que não buscamos a presença do Espírito Santo. Nessa passagem eu vejo o azeite como o Espírito Santo. Eu vejo o azeite simbolizando o Espírito Santo na vida do crente. E não deixe o Espírito Santo se esvair da sua vida. Não deixe o Espírito Santo se ficar em segundo plano, ficar pela metade, acessar só uma parte só da sua vida. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo ter totalidade na sua vida, para que os frutos da carne não venham novamente sobre nós. Nós temos que manifestar o fruto do Espírito, mas para isso nós temos que começar a regar a raiz da árvore. Para que nós venhamos colher o fruto, para que nós venhamos desfrutar do fruto, nós temos que primeiro regar a raiz. E como regamos a raiz? Através da oração, através da leitura da palavra, através da meditação, do jejum. Desse jeito que nós vamos regar a raiz, para que nós venhamos colher dos frutos, para que nós venhamos ter paz, para que nós venhamos ter amor, para que nós venhamos ter mansidão. Porque é bem verdade que o dia mal vem e nós temos que estar preparados. Todo dia é dia de aprendizado, todo dia é dia de nós se prepararmos, porque a caminhada é longa. Para uns são mais árduas, para outras são mais brandas, mas todo mundo tem a sua caminhada, todo mundo tem a sua responsabilidade. Deus ungiu cada um para um propósito, e nós temos que frutificar também. Nós temos que prestar conta daquilo que Deus confiou em nós. E como é que vamos se apresentar? Com a lâmpada quase apagada, ou nós vamos se apresentar com a reserva? Nós vamos apresentar armos cabisbaixo, temerosos, ou nós vamos se apresentar adornados? Nós vamos se apresentar realmente preparado ou temoroso? Só depende de nós. Deus tem nos dado todo o suporte. Deus tem nos cuidado de cada um de nós, do mais simples cisco ao todo tipo de principado. Deus tem nos cuidado. Às vezes nós parecemos que vem uma tragédia sobre nós, parece que o mal nos alcançou, mas não. Aquilo dali é para nos aprovar, aquilo dali conta como experiência, para que nós venhamos testemunhar e fortalecer a fé do próximo, porque a fé vem pelo ouvir. Então, às vezes, a luta que você passa, a prova que vem sobre você, Deus te capacita, você passa, e aquilo dali, quando você testemunha, acende a fé do próximo, acende a fé do irmão, porque Deus é poderoso para capacitar, e aquilo dali acende a fé, aquilo dali aviva ali a fé ali do irmão ali, ele também é capaz, e nós crescemos junto, um ajudando o outro. Então a oportunidade que nós temos é hoje, o tempo é esse. Se enche do Espírito Santo, tu se enche da presença se enche da presença do Senhor, se esvazia das coisas natural, se esvazia daquilo que você pensa, daquilo que você acha que conhece, e deixa o Espírito Santo ter totalidade na sua vida. Deixa o Espírito Santo tu dominar todas as áreas, não é só na igreja, não é só no seu trabalho, mas é também na sua família.
na sua vizinhança, deixa todo mundo perceber o brilho do azeite na sua vida, o brilho do Espírito Santo do que há em você. É bem verdade que nós ficamos muitas das vezes tímidos, nós ficamos muitas das vezes acanhados, a gente fica assim meio... Nós ficamos assim meio sem jeito, mas a palavra diz que o tímido não herdarão. Se tem um momento para perder a timidez, se há uma hora, a hora é essa, o tempo é esse. Deixa a timidez de lado, deixa o acanhamento de lado e deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Seja um instrumento na mão do Senhor, porque Deus quer usar você para alcançar outras pessoas. Deus quer usar você como a ferramenta para resgatar as almas que estão se perdendo sem a salvação lá fora, lá para trazer para a sua maravilhosa luz. Deixa-se ser usado, enche-se do Espírito Santo para que Deus possa usar vocês, porque a vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é estar próximo. Então enche-se, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a cada um, porque essa é a vontade de Deus. Deus é poderoso, é Deus que faz a obra. Você, eu, nós só somos a ferramenta. Ele é o dono do milagre, é Ele que faz. Basta nós se sujeitarmos, basta nós permitir. A nossa parte é se encher da presença de Deus. E como se enchemos? Cantando louvores, lendo salmos, lendo os salmos, meditando, orando. Desse jeito nós somos cheios do Espírito Santo. Não perca a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Não perca a oportunidade que Deus está te dando todo esse tempo. Todo dia é uma dádiva, todo dia é uma oportunidade de nós sermos cheios. Todo dia é dia de nós enchermos da nossa lamparina. Todo dia é dia de nós andarmos em direção ao Senhor. Então não perca tempo, não perca essa oportunidade que Deus te dá de conhecer, de aprender, de se aproximar do Senhor. Deixa toda a timidez de lado, deixa os problemas de lado, porque Deus é poderoso para que nós venhamos vencer as nossas limitações. Deus é poderoso para nos dar força, nos dar sabedoria, estratégia, já para que nós venhamos contornar os nossos problemas e continuar caminhando, continuar prosseguindo em direção ao esposo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se encha do Espírito Santo de Deus, leia a palavra, ore, jejue, busque, porque quando o noivo chegar, vamos estar preparados. É daqui a 1 ano? Não sei. É amanhã? Não sei. É daqui a 10 anos? Não sei. Mas quando chegar, estaremos preparados. Nós temos que viver como se fosse agora. Nós temos que viver como se fosse daqui a 5 minutos. Se Deus voltar daqui a 5 minutos, nós estaremos preparados. É esse o pensamento que nós temos. Nós temos o azeite na nossa lamparina para sustentar daqui a 5 minutos. Nós temos o Espírito Santo para estar conosco por daqui a 5 anos. É esse o pensamento que nós vamos ter, independente do tempo. Nós temos que estar preparados. Se é daqui a 5 anos, se é daqui a 5 minutos, independente do tempo, nós temos que estar preparados. E novamente eu falo, quando o Senhor voltar, como usamos o nosso tempo? Nós usamos o nosso tempo com as coisas terrenas, nós usamos o nosso tempo com as coisas naturais, ou nós nos preparamos para quando ele voltar? Porque é bem verdade que ele vai voltar. Nós vemos os sinais, nós estamos vendo, até a mídia está falando, até a mídia agora está expondo coisa que a gente não via há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Nós não víamos falar de profecia nas redes sociais, não ouvíamos falar de palavra na televisão, e hoje nós estamos vendo, até a mídia está falando do que os sinais estão se cumprindo, a profecia está se cumprindo, e nós temos que estar preparado. Aproveite todo o tempo que você tem para se preparar para encontrar com o esposo. E assim agradeço a minha oportunidade pela misericórdia de Deus.
Deus continue abençoando poderosamente, né? Vindo do presbítero Denilson, em nome de Jesus. E é como a palavra já diz, né? E é clara sobre isso, né, irmãos? Que o noivo, ele está aguardando a noiva. E nós somos a noiva do Cordeiro. Então nós temos que nos preparar, né? Muitas das vezes as pessoas, elas interpretam, né? Assim, não, porque Deus tem que me preparar. Não, porque Deus está fazendo ainda a obra na minha vida. A realidade, irmãos, é que nós que temos que dar o primeiro passo. Somos nós que temos que abrir o nosso coração e falar: Senhor, aqui, eu quero que a obra seja completa. Eis-me aqui, me ajuda, me ensina, né? E comece a praticar, a fazer aquilo que o Senhor vai orientando, né? Para termos realmente a mudança, né? Às vezes, pregando, eu até falo sobre isso, que às vezes dá a entender que Deus é um trabalhador preguiçoso, que obra é essa que nunca acaba na vida da pessoa, né, irmãos? Que obra é essa que nunca se completa? Porque assim, Deus está fazendo obra na minha vida, mas não muda. A gente precisa mudar, irmão. Isso parte de nós. Deus não vai mudar ninguém. Somos nós que temos que mudar. A Bíblia fala sobre o quê? Converta-se o homem ou o pecador do seu mau caminho. Converta-se ao Senhor. Converter quer dizer mudar, né? Antigamente se tinha muito, a gente via muito isso, né? Carro conversível, né? O carro conversível, ele era um carro que tinha a capota que assim, ele era comum, e de repente o camarada queria deixar ele esporte, apertava um botãozinho e se abria. Então ele mudava, ele se tornava um carro esporte conversível, quer dizer, ele mudava. Então nós precisamos mudar, né? Deus não vai me mudar, Deus não vai te mudar, é nós que temos que querer mudar. Aí ouvimos a palavra, né? E a parte inteligente é essa, irmãos. A Bíblia fala, o profeta escreveu dizendo, o profeta Abacuque: ouvi a tua palavra e temi. E ele diz assim, aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica. Isso quer dizer o quê? Eu ouvi a tua palavra, Deus, e eu tive temor. A palavra temor quer dizer medo, respeito e reverência. E quando ele fala assim, aviva a tua obra no meio dos anos, ele está dizendo assim, não me deixe esquecer da tua palavra. Eu ouvi a tua palavra, isso trouxe temor dentro de mim, mas eu preciso mudar, e para eu mudar eu preciso estar sempre ouvindo a tua palavra. A tua palavra, ela me ajuda a ficar de pé, a tua palavra me ajuda a voltar para o caminho, a tua palavra me ajuda a trilhar o caminho correto, a andar de fato como eu preciso andar, que é na tua presença. O salmista Davi, ele escreve dizendo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ele completa dizendo ainda, e luz para o meu caminho. Isso quer dizer o quê? A palavra não te deixa você andar em trevas, né? Aí você já vê na frente, logo lá na frente você já vê as coisas, a palavra já revela tudo. E aí você tem como se desviar do laço do passarinheiro, né? Do buraco lá, daquilo que o inimigo preparou para você cair. Então você se desvia daquele problema. Por quê? Porque a palavra, ela te antecipa. A palavra, ela mostra para você. Então que nós, irmãos, venhamos ser como aquelas prudentes. As 10 eram virgens, as 10 tinham as mesmas oportunidades. E isso me causa muito temor, tá? Porque eu entendo que Deus, ele dá para todos nós a mesma oportunidade. Então não tem o privilegiado, não tem aquele que não, esse aqui é privilegiado, só esse aqui que tem, só esse aqui que não. Todos nós temos a mesma oportunidade. Eu me lembro do dia que eu voltei para os braços do Senhor, que eu fiz um concerto com Deus. E eu lembro que eu estava cansado e ninguém sabia do que estava se passando na minha casa, com a minha parentela, né? Que eu ainda era jovem, né? Minha mãe não sabia, ninguém sabia do que se passava na minha mente e o que se passava no meu coração, mas eu estava cansado. Eu estava muito cansado. E naquele dia, muito angustiado, eu comecei a pensar sobre tudo que eu fiz, por onde eu passei, as coisas que aconteceram na minha vida. E eu comecei a recalcular a rota. Porque às vezes na nossa vida a gente precisa parar um pouco para refletir sobre tudo que a gente já fez, por onde passamos, o que fizemos, por onde andamos. Ali eu recalculei a rota, pastor. Eu recalculei, eu comecei a pensar sobre toda a minha vida. E eu entendi uma coisa, que por todos os caminhos que eu passei, eu estava buscando algo que eu só poderia encontrar em Jesus.
Sabe, eu cheguei e pedi para abrir a igreja estava fechada. Eu pedi para abrir a igreja, e eu fui no cantinho do altar. Não foi dia de culto, não foi no dia de culto. Foi uma coisa que partiu de dentro de mim. Eu fui para o cantinho do altar, me ajoelhei, botei a cara na parede e falei: Deus, estou cansado. Não consigo. Para mim, eu não consigo mais, não dá mais. Falei: me ajuda. E aquela oração, irmãos, moveu o céu, porque Deus viu que foi algo que partiu realmente de dentro de mim. E eu decidi realmente mudar. Até hoje a obra está sendo realizada na minha vida. Porque eu costumo fazer sempre a oração de Davi: Senhor, mostra-me os erros que em mim eu tenho que são ocultos. E Deus me mostra. E eu procuro corrigir, eu luto para corrigir diariamente. Eu luto para corrigir, eu luto para vencer as barreiras, lutas quando se levanta, eu luto. Eu me esforço muito para me continuar fazendo a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, tem até uma música do Thales Roberto que ele canta dizendo: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Viu? Então, o Senhor lhe dá a oportunidade para as 10. Todas têm a mesma oportunidade. Mas a pergunta que eu faço para mim e que cada um deve fazer para si: qual você tem escolhido ser? A prudente ou a nécia? Olha, irmãos, a Bíblia fala que tanto as 5 prudentes quanto as nécias ficaram cansadas e todas adormeceram, porque o noivo demorou. Então elas ficaram cansadas, à espera, e adormeceram. Mas a Bíblia diz que à meia-noite veio o som. E alguém grita dizendo: aí vem o noivo! E a Bíblia fala que todas as 10 se colocam de pé. Todas as 10 se levantam. E todas as 10 têm a sua candeia. E todas as 10 tinham a sua candeia. Mas só 5 ainda tinham azeite para ir até o noivo. Sabe, irmãos, a gente não tem que viver a vida como se nada importasse, não. A gente precisa viver uma vida com responsabilidade diante da presença de Deus. Porque não basta só ser noiva, não basta só ter a candeia, não basta só. Tem que ter também o azeite. O azeite é combustível para o fogo que ilumina. Oh, aleluia! É combustível, né? Então valorize a oportunidade que o Senhor te dá nessa noite. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, curva sua cabeça, feche os teus olhos.